porque a gente começou a perceber que na medida que a população começou a envelhecer, eu estava conversando com a Lívia isso agora, até uma determinada altura, até mais ou menos uns 10 anos atrás, nós tínhamos uma faixa etária de pacientes acamados. A partir daí começou a aparecer os pacientes cada vez mais idosos. Hoje nós temos, acho que uns 4 com mais de 100. Mais de 100 mesmo. Uns com 102, 104, 2 de 102. E analisando, uma pessoa que tem 100 anos, o filho tem minimamente 70 e pouco. E a qualidade de vida dessa pessoa, desse cuidador da família, e aí é interessante observar que aí toda a equipe completa, o técnico de enfermagem, a fono, o fisioterapeuta, a enfermeira, o médico, todos têm o olhar para o cuidador, porque se não houver o olhar para o cuidador, e a coisa é sutil, você não consegue acompanhar, não consegue captar a necessidade daquele cuidador e você não consegue interferir precocemente. Levou um tempo para a gente aprender isso, não foi tão simples, e agora a gente desenvolveu vários projetos nesse sentido. Inclusive eu estava até comentando com o Alexandre, um dos projetos malucos que a gente inventou foi a emotização, em que a gente põe em palco, literalmente no palco, a equipe para fazer sketch, vivenciando assuntos e dificuldades que a família tem no cuidar, no tratamento do paciente no leito, no domicílio, e a gente traz isso para o palco, a equipe, descobrimos vertentes, como eu digo, varizes artísticas, não são varizes artísticas da equipe inteira, e é muito interessante ver, inclusive, a recepção do público. Quando a gente faz isso no auditório lá da Ilha do Governador, e agora a gente acrescenta, inclusive, o pessoal da saúde da família, mas a gente faz especificamente só para cuidadores, e é muito interessante você ver a reação das pessoas se vendo naquela posição. E aí hoje a gente tem grupos, tem grupo de acolhimento, assim que o paciente entra, já tem entrevista, que é o primeiro contato, depois o grupo de acolhimento, e aí as duas anjas da guarda fundamentais, que é a psicóloga e a assistente social, mas a fono também está se esgueirando sutilmente na história. E no grupo de acolhimento a gente analisa, avalia, e é importante, o que a gente quer enfatizar nessa nossa parte, que vai ser rápido, Alexandre, senão você não fecha, é o cuidando de quem cuida, é o cuidando do cuidador, que sem essa peça fundamental, o cuidado não se, o Alexandre já falou sobre, o cuidado não se concretiza. A parceria, o levantamento da parceria, não só a parceria familiar, né, gente, a parceria de vizinhos, principalmente, e é comum a gente dizer que é mais fácil ou menos difícil você criar uma parceria de vizinhança, por exemplo, no nosso caso aí do Governador, quando você tem um paciente inserido no Morro do Dendê ou no Morro do Buguiúbe. É muito mais difícil conseguir uma parceria, por exemplo, num prédio do Jardim Guanabara. Porque muitas das vezes, num prédio do Jardim Guanabara, o vizinho do lado não sabe que tem um paciente acamado. Não sabe que tem alguém sozinho tomando conta daquele paciente acamado. E a abordagem é muito mais difícil, é muito mais fácil, às vezes, a gente ter contato com o porteiro do que com alguém mais próximo. E é necessário você buscar parcerias. Muitas das vezes é necessário buscar parcerias. É o paciente que mora num lugar alto, longe, lá na ilha tudo sobe, tudo desce. O paciente lá em cima e precisa vir aqui para baixo para fazer um raio-x, para fazer algum exame, para fazer algum outro tipo de procedimento. E como trazer? A rede de cuidados, a rede de vizinhança, a rede de solidariedade. É necessário que a equipe tenha isso mais ou menos mapeado, mais ou menos trabalhado, porque isso tudo faz parte do cuidando, do cuidador e dos cuidados ao paciente acamado. Eu acho que a equipe traz isso muito bem, eu pude ver de perto já, pude acompanhar a expressividade de pensar em cuidar do outro quando eu parto de um conceito em que eu entendo a particularidade de cada um, a sua singularidade. E quando eu quero tratar, eu vou para a prática agora, de implantar na atenção primária à saúde cuidados paliativos, eu tenho que pensar em implantar junto, dentro da equipe, um conceito que eu tenho que mobilizar o entendimento do que é família. Isso, o papel do assistente social é importantíssimo, que conhece a dinâmica social, a dinâmica familiar e traz para aquele conceito, naquela aplicabilidade, como estruturar uma família para receber um paciente no domicílio. Porque um princípio que a gente falou lá
que era mais clínico, é pensar assim, o que a pessoa, enquanto sentimento, espera que eu cuide dele. A mesma coisa, quem é essa família que eu estou falando que vai receber a pessoa em casa? Porque a gente parte do conceito que todo mundo vai. E que todo mundo tem quem recebe, e que todos têm uma estrutura que vão dar conta, e tem estrutura que não dá conta. E o PAD, ou Serviço de Atenção Domiciliar do Brasil, tem que compreender que muitas vezes ele não tem que estar ali para prestar a intervenção, mas para educar para que eles prestem a ação cuidativa, vamos falar assim. Antes de começar o atendimento das equipes de atenção domiciliar voltada para o cuidado paliativo, eles ficaram 3 meses imersos em discutir cabeça do povo e da região, como que esse pessoal, qual que é o contexto cultural, educacional, porque às vezes eu planto uma coisa, cuidando do cuidador, é isso aqui. Quando a Guilhermina trouxe junto ao pessoal do PAD da Ilha do Governador a realidade deles e a recepção, é de lá. É de lá, é daquele lugar, daquele contexto. Os cuidadores, os nossos cuidadores, isso é dado recente, são 85,7% mulheres, com a idade média de 53 anos. A falta de outra opção, ou por escolha própria, fizeram com que tornassem cuidadores, sendo que 74,3% se sentem preparados para cuidar. Quando você pergunta na primeira intervenção, você se sente preparado para cuidar? Em cada 10, 7 fala, sinto. Quando a gente esmiuça mais na pesquisa, o que você sabe sobre esse cuidado X? Gastrostomia. Não, sim. Para mim era para cuidar dela. Mas esse negócio dessa mangueira, eu já vi contar que isso entope. E quando entope, é perigoso até a pessoa explodir a barriga. Porque ela está falando uma coisa que ela ouviu. Vocês estão entendendo que não tem como eu transferir o cuidado sem educar? Só que numa primeira pergunta, 7 de cada 10 falam, eu estou disposto. E tem muita gente que trabalha planejamento de alta só essa pergunta. Você está disposto a cuidar? Sim, para dar alta. E aí começa, paciente ioiô. Bate e volta, e bate e volta, e bate e volta. E aí a equipe, para não assumir a questão educacional, adota o lema equipe ao. Tudo encaminhado ao nefro, ao psique, ao a equipe trabalha no ao. E o doente e a família rodando na rede. Né? Então, quando a gente fala que assumir o cuidado de fato vai além de só estar disposto, e que a maioria são mulheres com idade média de 53 anos, a maioria com alguma comorbidade, ela tem alguma doença, não queria estar naquele papel, porque eu não sei se vocês percebem quando a gente vai cuidar de alguém, adoeceu, isso, pensa na casa de vocês, não precisa ir da família dos outros não, adoeceu hoje, a família toda, até na Bélgica, mobiliza, é FaceTime, é liga toda hora, não morreu, começa a ter saída, estou meio ocupado, okay. Aí sobra 15, passa 2 semanas, 7, mais uma semana, 4. Depois, escala para ver quem cuida. Último passo, briga para quem fica. E nós, das equipes, nós fazemos, muitas vezes, de inconscientes, que aquele cuidador faz parte do cuidado que eu ofereço. Tem equipe, tem profissional de saúde dentro de equipe, que não tolera, isso é impressionante, gente, conversar com o cuidador. Eu estou aqui para atender ele. Toda hora que eu tento falar alguma coisa, você está interferindo. Ele que sabe. O dia que uma mãe falar com vocês assim, meu menino está com a boca roxa. Você fala assim, ele está com a boca roxa. Mesmo que não te vê, elimina. Quando o cuidador de idoso falar assim, ele não é assim. A barriga dele está esquisita. É melhor você acreditar que está esquisita e eliminar, porque o cuidador é que sabe, ele está junto. Nós temos cuidadores que exageram? Temos. Muitos. Por fragilidade. Ele não é da área de saúde. Né? Então, quando a gente fala isso, é fundamental conhecer o perfil do cuidador
E a gente sabe também por pesquisa que quando eles vivenciam o cuidado como evento negativo, ligado ao dano, ameaça, aborrecimento e tensão tendem a desempenhar a função de cuidar de forma insatisfatória. Isso é fato. E quando são positivas os enfrentamentos, relacionados à aceitação de estar fazendo aquilo, a cuidar com amor, a sentir satisfação e prazer com cuidado, a atribuição de significado da tarefa aumenta o senso de controle. Nós falamos que é nosso papel oferecer um sistema de suporte para que a pessoa viva bem até o dia da morte, a família, que tem uma abordagem multiprofissional, só que nos princípios do cuidado paliativo, não está falando para os familiares, mas não está falando para nós, vocês perceberam? Sempre na área de saúde, nas linhas guias que tem todos os serviços, não é voltado para o profissional. Isso aí nós é que temos que desembuchar e resolver sem ninguém achar que tem que ter um olhar para isso. E eu gosto quando eu vou falar em locais que tem gestores, justamente para poder perguntar assim, não é o gestor máximo não, você que gera a sua equipe de atenção domiciliar. Qual momento na semana você tira para discutir coisas que não podem acumular para a próxima semana? E Jacob Moreno, que é um autor muito bom que trabalha em grupo, ele traz isso. Nós temos grupos terapêuticos e grupos operativos. Grupo terapêutico tem uma linha guia, uma condução, principalmente o psicólogo guia isso muito bem. Grupo de reflexão operativo, eu tenho uma condução de um caso e eu discuto o caso. Eu ponho para fora. Nesse momento não é momento de fazer bonito. É momento de falar assim, eu odeio que a cuidadora, o olho dela quando eu vou lá, quer me matar. Ela pede 2 vezes por dia para mim, deixa a receitinha para mamãe, eu já fiz a receita. A gente ouve isso. Ela pega, gente, nessa relação toda, a cuidadora, essa cuidadora dela, sinceramente, se tiver a onda negativa representada num ser humano, é nela. Ela abre a porta e fala assim, gente, chegaram, né? Aí a sua energia já fica ali. Quando você vai no quarto, eu falo, e aí? Né? E a mãe, como que tá? A gente fala o nome da pessoa, fala, péssima. Ela não melhora. Vocês começaram a vir aqui, mas ó, vou te falar. Tipo assim, não tá adiantando nada. E a dona não tem nada a ver com ela. A senhora. Ai, graças, eu tô até mais animada. Agora eu pedi ela para pôr uma televisão aqui no quarto para mim, porque ela gosta daquele pastor R.R. Soares. A mãe, ela quer assistir ele, ela pode assistir o que ela quiser. Aí eu falei assim, por que você ainda não colocou a televisão? Não combina. Ela, desse jeito, assistindo televisão, ela quer viver mal. Porque tem, gente, depressão é uma coisa, doença, consigo de tudo. Outra coisa chama melancolia. Tem gente que adora ter uma muleta. Então, para que fechar a ferida da perna, sendo que eu peço esmola com ela? E aí o nosso papel enquanto equipe de atenção domiciliar não é amar incondicionalmente a acompanhante. É papo reto, vem cá. Eu quero conversar com você sozinho, mas não é aqui não, você vai ter que ir na unidade. Chega. Se você não quer ser cuidadora de fato, nós vamos ter que acionar delegacia do idoso, porque ela é o mal da mãe, e às vezes muitas pessoas da equipe falam, não, é muito frágil, coitada. Ela quis assumir, tinha outra, tem muito caso assim, tinha outra pessoa para assumir, mas é a arma dela. Ela não aceita outro acompanhante. Ah, eu não saio, tem 8 anos. Então levanta, joga sua capa como namorado, nem que seja, namora no portão aqui. 5 minutos dá para fazer um tanto de coisa. Sabe? Você dá um remédio outro. Gente, não existe um negócio chamado rapidinho. Não precisa você comer pastel e dar lanchonete. Não, você fala, nós vamos encontrar só para isso. 5 minutos, rapidinho, foi embora. Qual o seu momento chuta-balde? De novo eu pergunto, eu volto nisso tudo para perguntar. Qual o seu momento chuta-balde? Para poder distrair. E entra no meu papel prescrever isso. Que aí é mais fácil para a gente prescrever ansiolítico para o cuidador. Leva a receita, deixa. E eles não precisam pensar, não, eles já pedem. Como eu estou cuidando da mamãe, está muito difícil, eu queria um remedinho. Não.
para dormir, não é? Não, peraí, eu quero saber o que você faz antes de tomar um remedinho. É só eu, você sabe, né? Tá, então eu queria que a gente pensasse isso. O foco de resolver cuidando do cuidador é comunicação. Não tem outra. Eu tenho que usar de tempo gasto para isso. E aí, quando a gente pensa em cuidados na saúde, nós temos que pensar que os principais sintomas dessa sociedade contemporânea, enquanto cuidador, não há espaço para a pessoa ser acolhida, falar das suas angústias e legitimar a sua dor. Você já percebeu que não há espaço? Nem para a gente que atende? Muitas vezes, a conspiração do silêncio é um faz de conta que está tudo resolvido. E fazer o quê? O que eu posso transformar nessa condição do cuidador para que ele não fique inseguro quanto que ele pode fazer e que aquilo não é morrer à míngua. Aquilo é morrer com qualidade. Gente, nós trabalhamos tão bem, tem que avançar ainda. Mas o parto normal, tem tanta campanha, mas a gente trabalha tão mal a morte normal. Nós queremos tirar a pessoa da vida, segurar a pessoa na vida com fórceps. A pessoa naturalmente está caminhando e nós estamos com um ferro de fórceps fazendo isso. E esse ferro de fórceps é muito caro. A intervenção para isso é muito caro. É tecnologia dura que custa muito dinheiro. Até que ponto eu tenho que gastar? Eu não estou falando de não valorizar a vida, mas eu estou falando em não pensar em futilidade terapêutica. E quando a gente fala que o mecanismo de exteriorizar o que ele sente, muitas vezes, são as doenças osteoarticulares e musculares, e que a fisioterapia está junto, eu tenho perguntado muito aos fisioterapeutas que, gente, eles estão trabalhando muito na atenção domiciliar com o cuidador. A demanda é crescente. Até que ponto que você trabalha só o mecanismo terapêutico de exercício e o mecanismo da comunicação? Que às vezes a terapêutica... Porque no cuidado paliativo tem uma coisa muito clara. Quem fala sobre sofrimento de alma não é só o psicólogo. Qualquer um da equipe. Então, se eu estou indo lá atender um paciente com uma doença osteomuscular e articular, eu posso fazer fisioterapia, eu posso ensinar, mas e o bate-papo?